O título da pregação é 1000 conselhos, um só objetivo. Vamos à primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos de 7 a 11, dando inclusive continuidade à sequência de pregações neste livro. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 11. Que diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Glorifica-te, Senhor, nesta pregação, com base neste texto lido. Obrigado pelas palavras de Pedro, inspirado que estava o teu apóstolo pelo teu Santo Espírito, para nos ensinar, nos admoestar, nos exortar, no caso mesmo deste texto, com muitos conselhos práticos. Que nós, ao mesmo tempo em que olharmos para cada conselho, não percamos de vista o objetivo, um só objetivo, como colocaremos mais ao final da pregação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço, te agradeço e te louvo. Amém. Pedro havia falado de vivos e de mortos no trecho passado, explicamos inclusive o que aquilo significava. Falou do tempo que restava na carne aos seus leitores, ou seja, o tempo que eles tinham de vida. E agora Pedro inicia um trecho lembrando que as coisas teriam um final próximo. E nos próximos 5 versos, ele nos dá uma série de conselhos práticos, visando atitudes e comportamentos dos crentes. Eu não gosto muito de pregar num texto assim, um pouco longo, com muitas coisas incluídas, no caso, muitos conselhos, porque vamos pular de um conselho para o outro. Uma alternativa seria eu ficar em cada conselho e fazer uma pregação só para cada conselho. Por exemplo, tende amor intenso uns para com os outros, e dedicar uma mensagem inteira para o amor. Aí ele diz: sede mutuamente hospitaleiros. Aí eu dedicaria uma pregação inteira para a hospitalidade. Seria uma opção muito válida, mas eu preferi juntar tudo que está embutido aqui nos versículos 7 a 11 e fazer uma pregação só, mesmo gastando bem menos tempo em cada item, para ficar uma ideia panorâmica do tanto que nós temos a observar como crentes, vendo esses 1000 conselhos, mas sem perder de vista o objetivo. Por que nós devemos seguir esses conselhos? Talvez perguntando de outra forma, por que devemos ser assim, como Pedro exorta? Antes de citar os conselhos em si, no versículo 7, Paulo inicia dando um motivo para dar esses conselhos, para que o nosso comportamento seja bem adequado. O fim de todas as coisas está próximo. Pedro escreveu isso há 2000 anos. Então, se nós compararmos o Novo Testamento a uma melodia, geralmente quando ouvimos essa melodia, provavelmente uma nota soa estranha aos nossos ouvidos.
é a afirmação feita várias vezes no Novo Testamento de que o final das coisas, ou a volta de Cristo, ou o acontecimento dos últimos dias estão próximos. Soa estranho nesta melodia, a música parece que sai do tom, porque é inegável o fato de que já se passaram 2000 anos e o fim dos tempos não chegou. Cristo não voltou e está próximo. Esquisito isto. 3 sugestões, sem aprofundar muito, uma explicação mais completa. Como a nossa vida média é em torno de 70 anos, talvez 75 anos, a expectativa de vida hoje aqui no Brasil, acho que imagino que seja em torno disso. Quando falamos em pouco tempo, nós pensamos em anos, ou no máximo décadas, se já tivermos uma certa idade. Jamais nós vamos considerar um período de vários séculos como pouco tempo, porque é fora do nosso padrão de unidade de vida. Mas talvez seja bom nos acostumarmos com essa ideia quando tratamos das coisas da história humana. Então, raciocinar em termos de épocas pode envolver séculos ou até mesmo milênios, quando se fala na história da humanidade. Então, esse pouco tempo deve ser um padrão para a história de uma maneira geral, muito mais do que o padrão da minha vida. Segundo, Deus tem etapas definidas para a história humana. Então, quando a Bíblia fala de duração de tempo, ela pode estar considerando como unidade de tempo uma dessas etapas que Deus tem, uma unidade de tempo. Então, depois da vinda do Messias, do Salvador, Jesus Cristo, e o estabelecimento da igreja dele, a próxima etapa no programa de Deus é exatamente a vida de Cristo. Então, nesse sentido, considerando cada unidade como uma etapa da história humana aos olhos do plano da salvação de Deus, está próximo, porque é a próxima etapa. E de fato é a próxima etapa, a vinda dele. E por fim, é muito importante na Bíblia o conceito de, especialmente no Novo Testamento, o conceito de iminência. O que é iminência? É o algo iminente, é que pode acontecer a qualquer momento. A vinda de Cristo é iminente, desde que ele foi ao céu. Alguns acham que Paulo inclusive se enganou, quando deixa transparecer bastante a convicção dele de que Cristo iria voltar naquela geração que estava viva, quando ele, próprio Paulo, que era a própria geração de Cristo inclusive. Obviamente Paulo não se enganou, uma vez inspirado pelo Espírito Santo, não se enganou nas páginas que ele escreveu do Novo Testamento, nas cartas dele. Se enganou muito na vida dele, como nós nos enganamos, somos falhos, mas ao escrever páginas da Bíblia, Paulo não se enganou. Então ele dá a entender ali de que achava possível, talvez até muito provável, ele nunca afirmou que Jesus Cristo iria voltar no tempo daquela geração que estava viva na época dele, mas agora que ele podia estar achando uma probabilidade alta e até muito animado com essa ideia, podia. E a iminência da volta de Cristo é algo muito real nas Escrituras, pode acontecer a qualquer momento. Então dá uma ideia de proximidade, mas algo iminente pode demorar a acontecer, porque não quer dizer que vai acontecer breve, pode acontecer brevemente. Então pode também pode ajudar um pouco essa nossa concepção, essa concepção neotestamentária de que os tempos estão próximos e está chegando. Essas ideias podem nos ajudar a entendermos melhor isto. Então, continuando, já que o fim está próximo, Pedro adverte de maneira lógica
Sede, portanto, e enumera então uma série de conselhos. Temos aqui uma ideia que permeia todo o Novo Testamento, a ideia de aproveitar o tempo. Exatamente por causa da ideia de que o tempo é curto, ou que Cristo volta a qualquer instante. Eu não estou nem falando da brevidade da nossa própria vida, individualmente falando, que obviamente é uma explicação clara também para a importância de aproveitarmos o tempo o mais que pudermos, porque mesmo que Cristo não volte ao longo da nossa vida, mas você pode ir para lá, sua vida aqui desaparece. Então a oportunidade que você tem de servir a Cristo é curta, porque nossa vida é como uma erva, como uma flor, como uma neblina. Então, aproveitar o tempo, correr, ser ativo. Uma ideia que não combina com o crente é de indolente, alguém apático, descansado, do tipo, depois eu faço isto, em termos do trabalho de Deus. Comentamos pela manhã que Deus tem uma missão para cada um de nós. Jesus Cristo tinha claramente esta ideia de um trabalho específico que o Pai dele deu a ele, Cristo, para vir fazer nesse mundo. Então, sempre pense em uma responsabilidade de fazer o máximo que você puder fazer nesta curta vida que você tem, essa necessidade, porque o tempo é curto. Nunca pense descansadamente, um dia eu faço, depois eu faço, e muito menos separar épocas na vida. Não, eu vou trabalhar aqui um bocado de tempo para fazer meu pé de meia e depois eu vou me aposentar. A gente faz certos planos aqui que são separados uns dos outros, estão em sequência. Tudo bem que façamos planos assim, mas não funciona. Este plano não funciona para o trabalho de Deus. Eu vou dar pouco tempo para Deus enquanto eu estou em plena atividade, tenho energia e saúde para poder garantir o sustento da minha família. Então eu vou trabalhar bastante aqui para as coisas debaixo do sol, e quando então eu tiver condições, ou eu for mais velho, ou tiver mais tranquilo, aí eu vou me dedicar a Deus. Absolutamente errada esta ideia ou este raciocínio. Você é servo de Deus todo dia, você é filho de Deus todo dia, e você não sabe quando é que Ele vai lhe chamar para prestar contas do seu trabalho. Então todo dia é dia de trabalho para a obra de Deus. Está em vista aqui não apenas tarefas de trabalho, mas providências no sentido de crescer espiritualmente, de se tornar um crente mais forte, mais útil aos outros, de melhor testemunho. Quando a gente fala trabalho, corre até o risco de ser confundido com uma função específica na igreja, ou alguma atividade em que eu vou me dedicar, vou distribuir folhetos na praça. Essa ideia de atividade, vou me candidatar a tesoureiro da igreja no final do ano. Ótimo que você pense em cada uma dessas atividades, mas quando fala em trabalho de Deus, implica também trabalho eminentemente espiritual, você lutar contra a sua carne, a guerra da carne contra o espírito. Essa é uma luta tremenda. Você pode estar então lutando, trabalhando para Deus, dentro de casa, no seu quarto, trancado em 4 paredes, e de joelho orando, sentado, sei lá, mas orando a Deus intensamente e lutando em suas orações, intercedendo, pedindo ajuda. Você está trabalhando, porque você está ficando mais forte, você está se preparando mais. Aliás, o trabalho de Deus, ele começa desta forma, não é assim? Não se esqueça também de lutar espiritualmente, de trabalhar espiritualmente para se preparar. Não, é o contrário. Você se prepara para o trabalho de Deus, começando a trabalhar espiritualmente o seu